Manifestação de Claire, que se encontra no capítulo 3, Espíritos Sofredores, da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Claire, Sociedade de Paris, 1861. O espírito que ditou as comunicações seguintes é o de uma mulher que o médium conheceu quando viva e cuja conduta e caráter justificam os tormentos que ela sofre. Era, sobretudo, dominada por um exagerado sentimento de egoísmo e uma personalidade que se reflete na terceira comunicação pela pretensão de querer que o médium só desse atenção a ela. Essas comunicações foram obtidas em diferentes épocas. As últimas 3 mostram um progresso sensível nas disposições do espírito, graças aos cuidados do médium que tinha se dedicado à sua educação moral. Eis-me aqui, a infeliz Claire, o que você quer que eu aprenda? A resignação e a esperança são apenas palavras para quem sabe que, incontáveis como as pedras da areia, seus sofrimentos durarão por séculos intermináveis. Você diz que posso aliviá-los? Que palavra indefinida! Onde encontrar a coragem e a esperança? Trate, então, cérebro limitado, de compreender o que seja um dia que jamais acaba. É um dia, um ano, um século? O que sei? As horas não o dividem mais, as estações não variam. Eterno e lento como as águas que escorrem pelo rochedo, esse dia execrado, esse dia maldito, pesa sobre mim como uma descarga de chumbo. Eu sofro, só vejo à minha volta sombras silenciosas e indiferentes. Eu sofro, entretanto, sei que Deus reina acima dessa miséria, o Pai, o Mestre, aquele para quem tudo se encaminha. Quero pensar nisso, quero implorar-lhe. Eu me debato e me arrasto como um estropiado que se arrasta ao longo do caminho. Não sei que poder me atrai para você. Talvez seja você a salvação. Fico um pouco mais calma, um pouco mais reanimada quando o deixo, como um velho tremendo de frio que se reanima com um raio de sol. Minha alma gelada sente uma nova vida quando você se aproxima. Minha infelicidade aumenta a cada dia, aumenta à medida que desenvolvo o conhecimento da eternidade. Ó miséria, como as amaldiçoo! Horas culpadas, horas de egoísmo e de esquecimento, ou de desconhecimento de toda a caridade, todo o devotamento em que eu só pensava em meu bem-estar. Sejam malditos os interesses humanos. Vãs preocupações de interesses materiais, sejam malditos vocês que me cegaram e me perderam. Sou corroída pelo incessante lamento, pelo tempo passado. Que dizer a você que me escuta? Vigie-se sem parar, ame os outros mais do que a você mesmo. Não perca tempo no caminho do bem-estar. Não engorde seu corpo em detrimento de sua alma. Vigie, como dizia o Salvador a seus discípulos. Não me agradeça por esses conselhos. Meu espírito os concebe, meu coração nunca os ouviu. Como um cão chicoteado, o medo me faz rastejar, mas ainda não conheço o livre amor. Sua divina aurora demora muito a se levantar. Reze por minha alma endurecida e tão miserável. Venho até aqui procurá-lo, já que você me esquece. Então você acredita que preces isoladas, meu nome pronunciado, são suficientes para apaziguar meu sofrimento? Não, 100 vezes não. Eu urro de dor, vago sem repouso, sem asilo, sem esperança, sentindo o eterno aguilhão do castigo se enterrar em minha alma revoltada. Dou risada quando ouço seus lamentos,
quando os vejo abatidos? O que são suas pálidas misérias? O que são suas lágrimas? O que são seus tormentos que acabam com o sono? Será que eu durmo? Eu quero, entende? Eu quero que, deixando suas dissertações filosóficas, você se ocupe de mim, que deixe o resto para os outros se ocuparem. Não encontro expressões para descrever a angústia desse tempo que passa sem que as horas marquem os períodos. Vejo apenas um fraco raio de esperança e esta esperança foi você quem me deu. Não me abandone. O espírito de São Luís. Este quadro é muito verdadeiro porque não é exagerado. Talvez a gente se pergunte o que fez esta mulher para ser tão miserável. Cometeu algum crime? Roubou? Matou? Não, ela nada fez que tenha merecido a justiça dos homens. Ao contrário, ela se divertia com o que vocês chamam de felicidade terrena. Beleza, fortuna, prazeres, adulações, tudo lhe sorria, nada lhe faltava, e diziam, quando a viam, que mulher feliz, e tinham inveja de sua sorte. O que ela fez? Foi egoísta, tinha tudo, menos um bom coração. Se não violou a lei dos homens, violou a lei de Deus, porque desconheceu a caridade, a primeira das virtudes. Amou apenas a si mesma, agora não é amada por ninguém. Nada deu, ninguém lhe dá nada. Está isolada, desprezada, abandonada, perdida no espaço onde ninguém pensa nela, ninguém se preocupa com ela. Este é seu suplício. Como só procurou prazeres mundanos e hoje esses prazeres não existem mais, há um vazio em volta dela. Ela só vê o nada e o nada lhe parece a eternidade. Não sofre torturas físicas, os diabos não vêm atormentá-la, mas isto não é necessário. Ela atormenta a si mesma e sofre muito mais, porque os diabos seriam seres que ainda pensariam nela. O egoísmo fez sua alegria sobre a terra, a perseguiu, e é agora o verme que lhe rói o coração, seu verdadeiro demônio. Falarei a vocês sobre a importante diferença que existe entre a moral divina e a moral humana. A primeira assiste à prostituta em seu abandono e diz aos pecadores: arrependam-se e o reino dos céus lhes será aberto. A moral divina, enfim, aceita todos os arrependimentos e todos os erros reconhecidos, enquanto que a moral humana recusa esses últimos e admite, sorrindo, os pecados escondidos que, diz ela, são em parte perdoados. A uma, a graça do perdão, a outra, a hipocrisia. Escolham espíritos ávidos de verdade. Escolham entre os céus abertos ao arrependimento e à tolerância que admite o mal, que não perturbam seu egoísmo e seus falsos acordos, mas que rejeitam a paixão e os lamentos de erros confessados aos olhos de todos. Arrependam-se, vocês todos que pecam, renunciem ao mal, mas, sobretudo, renunciem à hipocrisia que esconde a feiura sob a máscara risonha e enganadora das conveniências recíprocas. Continuando com as falas de Claire. Estou agora calma e resignada à expiação dos erros que cometi. O mal está em mim e não fora de mim. Sou então eu quem deve mudar e não as coisas exteriores. Levamos em nós nosso céu e nosso inferno, e nossos erros, gravados na consciência, são lidos correntemente no dia a dia da ressurreição. Somos então nossos próprios juízes, já que o estado de nossa alma nos eleva ou nos afunda. Eu me explico. Um espírito impuro e carregado de culpas por causa de seus erros não pode conceber nem desejar uma elevação que não saberia sustentar. Acreditem,
assim como as diferentes espécies de seres vivem cada uma na esfera que lhe é própria, os espíritos, segundo o grau de progresso, se movem no meio comum às suas faculdades e só concebem outro meio quando o progresso, ferramenta da lenta transformação das almas, lhes retira as piores tendências e os fazem se despojar da crisálida do pecado, para que possam esvoaçar antes de se lançar, rápidos como flechas, para o Deus único e desejado. Infelizmente, ainda me arrasto, mas já não odeio mais e já concebo a indizível felicidade do amor divino. Então, reze sempre por mim, que desejo e espero. Na comunicação seguinte, Claire fala de seu marido, com quem sofreu muito quando viva, e da posição em que ele se encontra hoje no mundo dos espíritos. Esse quadro, que ela não pôde acabar por si mesma, é completado pelo guia espiritual do médium. Venho a você que me deixa tanto tempo no esquecimento, mas adquiri a paciência e não estou mais desesperada. Você quer saber qual a situação do pobre Félix? Ele vaga nas trevas, preso de profunda penúria de alma. Seu ser superficial e leve, maculado pelo prazer, sempre ignorou o amor e a amizade. A paixão não o esclareceu nem mesmo sobre suas frouxas luzes sombrias. Comparo seu atual estado ao de uma criança inábil para a vida e sem o socorro daqueles que cuidam dela. Félix vaga com assombro nesse mundo estranho, onde tudo resplandece à luz de Deus, que ele negou. O guia do médium. Claire não pôde continuar as análises dos sofrimentos de seu marido sem senti-los também. Vou falar por ela. Félix era superficial tanto nas ideias como nos sentimentos, violento porque era fraco, devasso porque era frio, entrou no mundo dos espíritos nu, moral e fisicamente. Reencarnando na vida terrena, nada adquiriu, tem que recomeçar tudo. Como um homem que acorda de um longo sonho e que reconhecerá como foi inútil a agitação de seus nervos, este pobre ser, ao sair da confusão, reconhecerá que viveu das quimeras que enganaram sua vida. Amaldiçoará o positivismo que o fazia chamar de fantasias as ideias sobre uma vida futura, chamar de loucura as aspirações à vida futura e de fraqueza a crença em Deus. O infeliz, ao acordar, verá que estes nomes, ridicularizados por ele, eram a fórmula da verdade e que, ao contrário da fábula, a caça da presa foi menos proveitosa do que a da sombra. Georges.